Quando seu filho nasceu ou sua filha nasceu, você deixou ele lá no banco de uma praça e falou assim para ele: ó, já te gerei, já dei a luz a você, está aqui o galão de 20 litros de leite, daqui para frente se vira. Imagina se a Tamires, minha filha, né, e o Vinícius tivesse feito isso com o Benjamin. Agora que ele está com 6 meses, é tão dependente, irmãos, né, tão dependente, como necessita do cuidado, do amor, do carinho. Assim é um novo convertido, irmãos. Quando você gera alguém pela fé, entenda que essa pessoa vai necessitar do quê? De cuidado. Eu estou olhando ali para o Vanderlei, né? O Vanderlei pegou na mão do Flávio, né? Vem, Flávio, vamos comigo. Não é verdade, Flávio? Está indo na célula. Por quê? Quando a gente se coloca para poder cuidar da vida de alguém. Isso a gente chama do quê? De discipulado. Estou assistindo agora um seminário do pastor Douglas Gonçalves. Até mandei em alguns grupos, não sei se alguém está assistindo também. O seminário, se não me engano, terminou na sexta-feira. Eu não consegui assistir todas as aulas, mas eu quero terminar. Mas o tema do seminário é Evangelho Artificial. E o que é o Evangelho Artificial, irmãos? É quando pessoas começam a viver o Evangelho por aquilo que elas acham. Você já viu pessoas que dizem assim: não, eu acho que tem que ser assim. Não, eu acho que isso aqui é assim. Eu acho que isso é o achismo. É o pai e a mãe das heresias. É o pai e a mãe das seitas religiosas. Porque, querido, o Evangelho verdadeiro é o Evangelho que diz assim: não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Posso ouvir um amém? Não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz. Nem sempre o que a Bíblia vai dizer é o mais fácil, não é verdade? Porque Jesus diz: nega-te a ti mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E quando Jesus ele fala isso, ele está indo para a morte, e ele está chamando a gente para morrer junto com ele, para dizer não para a nossa carne, dizer não, porque às vezes eu atendo algumas pessoas e falam: pastor, eu quero fazer isso. Eu falo: querido, mas essa é a vontade de Deus? Ou é só a sua vontade? Ah, pastor, eu estou cansado do meu casamento. Mas é a vontade de Deus que o seu casamento acabe? Ou é a sua vontade? Aonde tem a nossa vontade e não há vontade de Deus, só tem dor e sofrimento. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? E o pastor Douglas Gonçalves, na primeira ministração, ele conta uma história muito legal. Diz que tinha uma esposa de um pastor, uma pastora, que ela queria muito ter em casa uma planta chamada tulipa. Quem conhece essa planta? Dá umas flores bem lindas. Só que essa planta, ela é uma planta que demanda muito cuidado, é uma planta de regiões mais frias. Então, se trazer para alguns lugares que é tropical, ela não vai sobreviver muitos dias, né? Porque o ambiente vai queimar, vai secar, ela vai murchar e vai morrer. Mas aí os irmãos daquela igreja se reuniram e falaram: vamos comprar um vaso para a nossa pastora de tulipa. E eles compraram aquele vaso com uma planta e levaram para ela. E ela começou a pesquisar na internet como que tinha que cuidar daquela planta. E eles descobriram que ela não podia ser irrigada com água direto da torneira, que a água tinha que ser resfriada, tinha que colocar gelo na água, tinha que ser uma água com a temperatura bem baixa para colocar na raiz dela. Nos dias que estava muito quente, eles precisaram comprar uma geladeira, né, uma geladeira usada, colocaram no cantinho de uma área lá, tiraram tudo de dentro, porque nos dias que estava muito quente, eles iam lá, catavam um vasinho com a flor, colocava dentro da geladeira, para que a planta não queimasse. E eles passaram 30 dias depois, a planta estava do mesmo jeito. E eles falaram: nós estamos cuidando bem dessa planta, porque ela não mudou nada, a folha não murchou, não queimou, não secou, não caiu nenhuma pétala da flor dela. Passou mais 30 dias depois, a planta do mesmo jeito. Aí até que o marido, muito curioso, que a mulher não deixava ele chegar perto da planta e nem tocar na planta, ele decidiu catar a unha e pegar uma daquelas pétalas e cortar um cantinho. E aí ele descobriu que não cortava, porque a planta era de plástico. Conseguiram entender o que eu estou dizendo? Era idêntico, mas era artificial. Porque o verdadeiro evangelho tem a vida de Jesus Cristo. O Senhor diz: um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. É o Senhor quem faz crescer. Nós não podemos fazer, irmãos, isso é sobrenatural. Então nós precisamos entender que existe sim hoje um evangelho artificial. Porque a gente está vendo tantas coisas, e eu comecei a pregar nesse mês falando que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que tem duas asas.
porque é a igreja que se reúne, como nós nos reunimos aqui, para adorar a Deus de uma forma tão maravilhosa. Eu quero aqui parabenizar os nossos irmãos da adoração, que nos conduziu de uma forma tão extraordinária na adoração ao nosso Senhor Jesus. Mas também a igreja do Senhor Jesus tem uma asa, que é a asa do grupo pequeno. Então a igreja se reunia no templo e se reunia nas casas. E eu ministrei depois, o segundo sermão desse mês foi que a igreja do Senhor Jesus de duas asas é uma igreja que foi fundamentada sobre o discipulado. Quem se lembra dessa palavra? Amém, queridos? E eu falei desde lá de Gênesis, mas principalmente foquei de como Jesus começou a sua igreja. Ele começou escolhendo 12 discípulos, e quando ele termina a sua missão aqui na terra, que ele está prestes a subir aos céus, ele diz aos seus discípulos: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Quem foi que disse isso, irmãos? Quem foi? Jesus, o Senhor da igreja, o Criador da igreja, aquele que estabeleceu a igreja, aquele que implantou a igreja. Ele disse: a minha igreja será uma igreja com discipulado. E eu ensinei vocês que o discípulo não é discípulo nosso, porque às vezes você vai em tem uma igreja, por exemplo, aí não vou falar o nome, mas você vai saber do que eu estou falando. Tem uma igreja aí que o pessoal usa um chapéu, e aí o pregador prega de chapéu, aí você vai ver o discípulo dele também prega de chapéu. Queridos, não é fazer discípulo de si mesmo, mas é fazer discípulo de Jesus, da generosidade de Jesus, do amor de Jesus, da graça de Jesus, da compaixão de Jesus. Por isso ele termina o Evangelho de Mateus dizendo: ensinando-lhes a obedecer tudo o que eu vos ensinei. O ensinamento não é aquilo que nós achamos, mas é aquilo que a Sagrada Escritura diz. O discípulo verdadeiro, ele não é formado em cima daquilo que você acha, mas é em cima daquilo que as Sagradas Escrituras diz que Jesus deixou para nós. E hoje eu quero ministrar mais uma palavra sobre discipulado. Então uma coisa é certa, nós definimos que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja com, me ajudem, uma igreja com duas asas, mas também com discipulado. Me ajuda, Gu. Ego, né? Uma igreja com discipulado, irmãos. E por que eu decidi pregar essa palavra hoje? Porque tem muitas pessoas que tiveram experiências ruins com o discipulado. Tiveram experiências de frustração, de decepção, de feridas, de mágoas, de ressentimento. E quando fala discipulado, pastor, se tiver que ter discipulado na Igreja Batista Betel, eu vou sair dela. Aí eu pergunto para você, querido, quando um casamento fracassa, porque fracassou um casamento, Deus deixou de acreditar na instituição chamada família? Sim ou não? A família deixou de ser a instituição de Deus porque casamentos falharam, porque casamentos fracassaram, porque discipulados fracassaram, porque discipulados falharam. Deus deixou de acreditar no discipulado? Claro que não. Porque se fosse assim, Deus teria falado assim: poxa, essa estratégia que eu elaborei não deu certo, porque o primeiro que eu já comecei com Adão e Eva já deu errado. Certo ou errado, não é verdade? O primeiro discipulado da história da Bíblia deu errado. Não terminou com sucesso, mas terminou com fracasso. E quantos outros discipulados tem nas Escrituras Sagradas que fracassaram? Fracassaram às vezes porque o discípulo não ocupou um lugar de filho, mas fracassou também porque o discipulador não ocupou um lugar de pai. Então, se a gente for olhar nas Sagradas Escrituras, a gente vai ver, por exemplo, Eliseu. Eliseu, a palavra de Deus vai dizer que quando ele morre, ele é sepultado. Eu não coloquei no sermão, mas eu só vou citar. Ele é sepultado. E certo dia, aonde ele estava sepultado, o povo de Israel estava levando um corpo para também sepultar naquele lugar. E quando eles chegaram naquele lugar, eles viram um exército que estava cercando Israel. E o que aqueles homens que estavam carregando aquele corpo fizeram? Não sepultaram aquele morto, jogaram aquele morto e saíram correndo. E a Bíblia vai dizer que eles jogaram em cima do sepulcro de Eliseu. E quando aquele corpo toca nos ossos de Eliseu, a Bíblia vai dizer que aquele homem ressuscitou. Meu Deus, que tamanha unção que havia sobre os ossos de Eliseu. Agora responde para mim: Deus dá unção para os seus filhos para levar para o túmulo? Sim ou não? Não.
Deus dá unção para os seus filhos, para que eles gerem filhos, e transfira a unção como Elias transferiu para Eliseu. Eliseu não fez isso, pelo contrário, quando o seu discípulo Geazi errou, o que ele fez? Que a lepra de Naamã esteja sobre você e sobre toda a sua descendência. Então foi um discipulado que, olhando, tem outras interpretações, mas olhando para esse discipulado dessa forma, foi um discipulado que não terminou bem, porque o discipulador era radical, e no lugar de abençoar, ele amaldiçoou. Mas também tem discipulados que terminaram bem e que não terminaram bem. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3. Dê uma glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Eu vou ler esse texto é o texto que nós vamos trabalhar ele nas nossas células. Amém, querido? Depois eu quero ler outro texto de um discipulado que deu errado, e vou voltar nesse texto. Chegou a Derbe, e depois a Listra. Atos 16, versículo 1. Amém? Isso. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Amém, queridos? Mas esse texto vai dizer o quê? Que Timóteo era um discípulo de quem, irmãos? Do apóstolo Paulo. E Paulo, querendo levar o seu discípulo consigo, ele faz a circuncisão em Timóteo, porque eles estavam pregando o evangelho numa região de muitos judeus que não aceitavam a pregação de um homem que era incircunciso. Então Paulo não tem resistência em circuncidá-lo. Nós vamos voltar daqui a pouco nesse texto e você vai entender. Mas eu quero pensar com você, queridos, e quero ler um outro texto de um discipulado que fracassou e que falhou. E um discipulado que mostra, porque o verdadeiro discipulado, irmãos, até coloquei o tema nessa palavra, que paternidade, o fundamento do discipulado. O que é um discipulado? Uma paternidade. O discipulado bem sucedido é um discipulado que atende à característica de paternidade, que você encontra literalmente ali um pai, e você se coloca num lugar de filho. Agora, existe filhos biológicos que desonram os seus pais biológicos, sim ou não? Sim, está cheio hoje de filhos desonrando os seus pais biológicos. E existe discípulos que desonram os seus pais espirituais, sim ou não? E olha o que diz a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 12 em diante. É um pouquinho extenso essa leitura, mas é importante. De madrugada Samuel foi... Deixa eu sempre estar olhando aqui se eles estão acompanhando. Amém, queridos? Precisa arrumar para nós essa tela ali, senão fica ruim para mim. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gileade. Ergueu um monumento para si, para sua própria glória. Olha o nível do filho aí. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor abençoe. Segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelha é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, e eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrifício ao Senhor, seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, e o enviou numa missão, ordenando: vai e destrua completamente
aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreia contra eles, até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas, bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor o seu Deus em Gileade. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeçam a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, obediência é melhor do que sacrifício, obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Porque disse Saul: violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o rasgou, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. É interessante que quando a gente olha para esse texto, a Bíblia vai falar que até o próprio Samuel vai dizer: você se dizia ninguém, você se achava pequeno demais, mas Deus te levantou e colocou você como rei sobre Israel. Mas quando você teve a oportunidade de obedecer o Senhor, você buscou glória e poder para si próprio. Sabe, irmãos, Samuel era discipulador de Saul e Saul era discípulo de Samuel. Agora existe alguns discipulados, eu não posso demorar que o tempo está correndo, mas eu preciso falar. Existe alguns discipulados que não está acontecendo no campo do amor, não está acontecendo no campo da sinceridade, não está acontecendo no campo da lealdade. Existem discipulado que está acontecendo no campo do benefício. O que eu ganho com isso? Eu vou ser visto? Eu vou ser promovido? Eu vou ser rei de Israel? Entende, queridos? Existem discipulado que quando o discipulador não pode entregar mais nada, o que esse discípulo faz é o quê? Rasga as vestes do seu pai espiritual. E no momento que ele rasga as vestes do seu pai espiritual, veio a palavra do Senhor sobre o profeta Samuel, e Samuel disse: assim como você rasgou a minha veste, o Senhor rasga de você hoje o reino, e levanta alguém melhor do que você, que já estava falando de Davi. Ele estava falando sobre Davi. Agora a palavra do Senhor no versículo 34 e versículo 35 do mesmo capítulo, e depois somente o versículo 1 do capítulo 16, olha o que diz versículo 34, capítulo 15, versículo 34. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para a sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. O Senhor, agora o capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer, ou chorar, ou lamentar por causa de Saul? E quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver nesse versículo que o discipulado de Samuel para com Saul era sincero. Sabe qual é a coisa que mais dói no coração de um pai espiritual? É a desonra, é a deslealdade, é a traição. Entende, querido? E Samuel estava profundamente triste, rompeu ali. Saul foi pelo seu caminho, Samuel pelo seu caminho, eles nunca mais se encontraram. Agora, se nós olharmos, eu preciso aplicar para você algo muito importante.
Não sei se você tem conhecimento que quando Moisés sai do Egito, ele sai governando e conduzindo o povo pelo deserto, e o estilo de governo que o próprio Moisés estabeleceu era a teocracia. O que era a teocracia? Todas as vezes que Moisés tinha uma demanda, ele entrava na tenda do encontro, o Senhor descia na tenda do encontro, falava com Moisés, Moisés ia até lá e aplicava o que era para ser feito. Então a gente vai ver, por exemplo, Samuel mostrando o que era para ser feito. Isso é teocracia, é Deus governando através do homem. Mas chega num período de Israel, nós vamos ver o livro de Juízes, ali Deus levantou muitos homens que foram respostas de Deus às necessidades para aqueles dias. E Samuel foi o último juiz de Israel. E chega um período, o povo começa a pedir por um rei. E quando Samuel vai diante de Deus e fala: Senhor, o povo está pedindo um homem para governar. O povo não quer mais que o Senhor governe. E aí o Senhor fala para Samuel assim: Samuel, não fique triste, porque o povo não está querendo mais que você seja o governo. Porque não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Então agora Samuel, ouvindo a voz de Deus, derrama o óleo sobre a cabeça de Saul, para que Saul se tornasse rei. E é interessante quando a gente olha para isso, irmãos. Alguns historiadores dizem que chegava a 2 milhões de pessoas, o povo que saiu do Egito para entrar na terra que manava leite e mel. Então já era uma nação estabelecida, era uma nação rica, era uma nação poderosa, que tinha tomado cidades, que tinha tomado povoados, que tinha tomado plantação, que tinha se estabelecido. E pensa, quem era o líder dessa nação? Samuel. Só que Samuel transicionou o poder político de Israel para Saul. E a Bíblia vai dizer que o povo amou Saul, como também amava Samuel. Mas qual era a função de Saul, irmãos? A função de Saul era governar Israel politicamente. Mas a palavra vai dizer que ele foi para um monte para construir um altar para si mesmo. A Bíblia vai dizer que em alguns momentos ele queimou o holocausto como quem fosse sacerdote e profeta. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que tem discípulo que não quer um pai, tem discípulo que quer o lugar do pai. Ele queria a glória do governo de Samuel. Ele queria ser aclamado como Samuel. Ele queria ser amado como Samuel. Ele queria também, querido, fazer as mesmas coisas que Samuel estava fazendo. Até que Deus coloca um ponto final e diz para ele: o Senhor diz: Samuel, para de chorar por causa de Saul. Para de se entristecer por causa de Saul. Eu estou ouvindo coisas que você não ouve. Eu vejo coisas que você não vê. Esse teu filho, esse teu discípulo, ele é desleal com você. Porque nas suas costas ele te fere. Nas suas costas ele não é íntegro. Nas suas costas ele não é fiel. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque existem discipulados que deram errado. Agora é interessante, não é porque o discipulado deu errado na sua vida que você nunca mais vai fazer. Porque eu vou te falar para você, sabe por que Samuel foi o discipulador de Davi? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ele não deixou as feridas e os traumas do seu discipulado com Saul determinar como seria o seu discipulado como Davi. Porque ele entendeu que aquela era uma visão do céu, era uma visão celestial, de amar, se importar. Ei, deixa eu dizer para você, querido, podem até te ferir, podem até te punhalar pelas costas, sabe por quê? Porque isso se trata de essência. Tem gente que não sabe fazer outra coisa a não ser falar mal da vida dos outros. Tem gente que não sabe fazer outra coisa a não ser criticar, a não ser sorrateiro, a não ser obscuro. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque a sua obra era má, era maligna. A essência não presta. Existe Saúl dentro da igreja, que critica, que dá punhalada nas costas, que fala mal pelas costas, não tem coragem de vir e falar: pastor, estou chateado com isso. Pastor, está acontecendo isso, isso e isso. Entende, queridos? Discipulados assim não vai funcionar. Eu não posso falar do discipulado que deu certo escondendo o discipulado que deu errado. Agora, quando nós não desistimos, nós vamos ter filhos que são como a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Samuel morreu, discipulou Davi por um período. Aí mais tarde Davi erra, Davi peca. E quando peca, Natã vai até ele,
que é um outro discipulador, não tem, mas eu já passei por 4 discipuladores. Ei, então quer dizer que não pode morrer? E aí agora Natan ocupa esse lugar de profeta na vida de Davi, de pai na vida de Davi, e ele chega e fala para ele: você sabe o que está acontecendo em tal lugar, assim, do que é digno aquele homem? E ele diz: esse homem é digno de morte. E aí Natan diz: Deus manda eu te dizer que esse homem é você, Davi. Davi rasgou as vestes de Natan, irmãos. Davi se irou contra Natan. O que Davi faz? Coloca o rosto no chão e chora diante de Deus. Sabe por que Samuel teve o privilégio de ter um discípulo como Davi? Porque ele não desistiu diante da empreitada de ter um discípulo como Saul. Existem discípulos que são cruéis, que são frios, que são mecânicos, que são manipuladores, que são oportunistas. Não são de Deus. Por isso que Deus o rejeitou, queridos. Por isso que Deus rasgou as vestes. Mas eu quero concluir rapidamente falando de um discipulado. Coloca para mim, fazendo um favor, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Tem que ser bem rapidinho, que o meu tempo está estourando já. Por essa razão, olha o que diz, Paulo está escrevendo: por essa razão estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Uau! Paulo está falando de quem? Está falando de Timóteo, aquele que nós lemos no começo, que era um incircunciso, que tinha mãe judia, e o seu pai era grego. Agora Paulo está falando desse discípulo, cheio de alegria no seu coração, e ele diz: meu filho fiel no Senhor, a qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo. Olha o que ele está dizendo: quando meu filho chegar a rir, vocês vão ver o quão parecido ele é comigo, vocês vão ver o quão apaixonado por Jesus ele é. Vocês estão com saudade de mim? Matem a saudade de vocês quando meu filho chegar aí e ele estiver com vocês. De acordo com o que eu ensino por toda, vamos lá, por toda parte, a todas as igrejas. Amém, queridos? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê o quão maravilhoso é. Olha agora o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Paulo vai falar de outros discípulos também. Tem Filemão, tem Tito, mas eu escolhi pegar especificamente texto que fala de Timóteo, de um discipulado saudável, um discipulado onde se estabeleceu paternidade. Olha o que diz o versículo 19 do capítulo 2 de Filipenses: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam o seu próprio interesse e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem bem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Como um filho ao lado do seu pai. Olha o que diz também 1 Timóteo capítulo 1 versículo 2. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 2. A Timóteo, meu filho verdadeiro, filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? 1 Timóteo capítulo 1 versículo 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Agora nós voltamos naquele texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 3. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida, seu pai era grego. Os irmãos
de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Amém, queridos? E aqui eu quero encerrar o sermão. O pessoal do louvor, se quiser aqui subir, pode vir aqui. Eu quero somente aplicar esse texto. Eu estava lendo agora há pouco um comentário bíblico, e esse comentário bíblico fala assim, que Timóteo pertencia à região onde Paulo foi açoitado, onde Paulo foi espancado, onde Paulo foi apedrejado e dado quase que por morto. É provável que ele estava lá. E quando ele se converte, e ele se apresenta como um servo amoroso, como um servo fiel, como um servo sincero, como um servo verdadeiro diante de Deus, Paulo logo se afeiçoou a ele. Paulo o acolheu como um filho espiritual, tendo ele um pai grego, uma mãe judia, e a Bíblia fala que Timóteo era querido por toda aquela comunidade, só que ele tinha um problema. O problema é que ele era incircunciso. E os judeus naquela época não aceitavam, irmãos, ouvir palavra de um incircunciso. E aí Paulo se dispôs a circuncidar Timóteo. E aqui, irmãos, entra algo preciosíssimo no discipulado. Porque quando a gente fala da circuncisão, nós não estamos falando de um menino de 8 dias, porque na lei de Israel o menino tinha que ser circuncidado com 8 dias de vida. Nós não sabemos quantos anos tinha, mas eu acredito que ele já tinha 20 anos. 18, 20, 21, 22, era um jovem que estava se lançando para o ministério, um vocacionado. Ele foi um grande pastor na igreja primitiva, ele pastoreou a igreja de Éfeso, um homem que Deus usou de forma extraordinária, o discípulo de Paulo, Timóteo. Agora, irmãos, um verdadeiro discipulado é aquele que você tem liberdade para entrar na intimidade do seu discípulo. Um verdadeiro discipulado é quando você estabelece uma confiança tão profunda com o seu pai espiritual, que você não tem vergonha de colocar na mão do seu pai espiritual a sua intimidade, a sua vergonha, a sua nudez, os seus pecados, as suas fraquezas. Tem gente que diz, eu não quero discipulado não, porque eu vou ter que ficar falando da minha vida. Ei, o que existe na tua vida que é tão sério que você não pode contar? Que você tem que esconder? Nós somos da luz, irmãos. Mas aqui eu quero pensar com você, querido. Esse discipulado, essa circuncisão aconteceu de que forma? Pensa comigo, o que era uma circuncisão? O menino com 8 dias de vida era levado ao templo, e lá tinha uma pessoa específica que tinha uma faca feita de pedra. Pegava, eu vou falar de uma forma bem carinhosa, pegava o pipi do menino e fazia um corte no prepúcio. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Agora Paulo está dizendo, meu filho, ninguém quer ouvir a sua pregação, ninguém quer receber a sua pregação, eu vou precisar circuncidar você. Aí Timóteo abre a sua calça, pega o seu órgão genital, coloca nas mãos de Paulo. Paulo pega uma faca de pedra. Imagina, irmãos, que cena é constrangedora. Um homem diante de outro homem, com uma faca de pedra, mexendo ali no seu pênis. Sabe o que nós aprendemos? Que o verdadeiro discipulado entra nas áreas mais profundas do seu discípulo. E quando o discípulo tem coragem, quando o discípulo confia, ele não se sente inseguro em colocar a sua vergonha, o seu pecado, a sua timidez ali diante do seu discipulador. Não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja o seu erro, não importa qual seja a sua falha, importa uma coisa: um verdadeiro discipulador é como um pai que ama o seu verdadeiro filho. Mas quando nós olhamos para um discípulo que tem coragem de se abrir de tal forma para o seu discipulador, sabe por que tem muitas pessoas feridas com o discipulado? Porque muitas pessoas, ao circuncidar os seus discípulos, entende que Paulo estava circuncidando Timóteo para fazer dele fértil, frutífero, para que a sua mensagem fosse ouvida, para que ele se tornasse um homem de sucesso, para que as pessoas respeitassem a pregação dele. Mas se Paulo errasse a mão, ele poderia tornar Timóteo estéril. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Não quero ficar falando de forma vulgar.
Se ele errasse a mão, irmãos, ele poderia tornar o seu discípulo estéril. Existem muitas pessoas frustradas dentro da igreja. Existem muitas pessoas feridas dentro da igreja. Porque houve discipuladores que não produziu fertilidade, mas produziu morte e esterilidade. Discípulos que chegaram nos seus discipuladores e abriram o seu coração, e esse discipulador saiu contando para outra pessoa, gerando decepção, gerando frustração, gerando tristeza, gerando dor, gerando sofrimento. Ei, o discipulado é algo da igreja do Senhor Jesus. Mas não coloque a sua cabeça debaixo da mão de qualquer louco. Não saia abrindo o seu coração para qualquer um. Não fale dos seus problemas, das suas crises, das suas dores, dos seus sofrimentos para qualquer um. Porque no lugar de você buscar, às vezes, o seu pastor para conversar, você sai falando de como está o teu coração para todo mundo, e sai criticando, sai vomitando um monte de lixo.